Bem-vindos e bem-vindas a mais um Fala Franchising, o podcast da ABF. E este episódio aqui é muito especial, porque tem a assinatura da Comissão de Transformação Digital da ABF. E por isso eu estou muito feliz por dividir esse momento aqui, essa bancada, com meu amigo Alexandre Goto, coordenador dessa comissão e sócio na Denova. Preparado, Ale? Preparadíssimo, Andréa. Bora, que a gente tem muito assunto. E o tema hoje é a tecnologia e a inovação no mercado de franquias, principalmente a partir dos insights coletados por esse time aqui que a gente vai apresentar na Web Summit 2023, que é o maior evento sobre o tema no mundo e que este ano ocorreu pela primeira vez no Rio de Janeiro. E para falar a respeito, a gente convidou aqui o Guga Schifino, né? Schifino, diretor nome na difícil. Nome difícil. Aí não dá. Então, valendo. Guga Schifino, bem-vindo, Guga. É um prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu, mais que um prazer, é uma honra estar aqui compartilhando com esses talentos aqui um pouquinho sobre transformação digital. Maravilha. Ale, apresenta nosso outro convidado super importante também. Claro, tenho um prazer muito grande aqui de apresentar José Rubens, CEO da Guia-se Agências Digitais. Poxa, Ale, eu e André, quero agradecer demais esse convite. Assim como do Google, é uma honra estar aqui. Muito obrigado mesmo. Maravilha. E sem mais delongas, né, Ale? Porque o assunto aqui é muito rico, a gente quer saber. Guga, e depois o Zé complementa também. Vocês prepararam como comissão um e-book aí de 10 takeaways desse evento super importante. E nós vamos aqui ao longo da conversa falar de vários deles. Mas antes de tudo, se vocês pudessem eleger o principal, o mais importante, qual seria? Eu traria como a revolução da performance. Para mim, o que a inteligência artificial e a tecnologia estão fazendo pela sociedade, pelo franchising, pelas empresas, é transformar os nossos minutos em horas no que se refere à entrega. Eu acho que essa revolução de produtividade, para mim, é o ponto mais impactante do Web Summit Rio. Boa. E para você, Zé? Eu acredito que, para mim, é uma revolução do tempo, indo no caminho do Google aí. Ou seja, aquilo que você demorava um tempo para fazer, hoje vai demorar 15%, 20% do tempo. Por enquanto, em algum momento vai até diminuir. E isso vai proporcionar para você uma vida melhor, possibilidade de conectar com pessoas de maneira diferente, para que isso, de fato, impacte na sua vida. Então, a inteligência artificial aplicada no tempo, para mim, foi o mais importante. Aumento de produtividade, né, Ale? Teve gente que chamou esse evento, ao invés de chamar de Web Summit, chamou de AI Summit, né? Porque 90% do conteúdo era inteligência artificial. E é muito engraçado como isso é tênue, né? Porque a gente falou em outros eventos do Web Summit muito sobre NFT, blockchain, Web 3.0. E nesse foi muito mais inteligência artificial, né? Acho que o escopo é o que está mais hoje em vigência, né? E, aliás, esse é um dos takeaways que vocês citaram, então eu queria que vocês colocassem um pouquinho desses exemplos de aplicabilidade dessa inteligência artificial, principalmente quando a gente fala de franquias. Se vocês pudessem dar um exemplo, assim, e também falando, é caro, é distante do universo que a gente está falando de franquias? Não, definitivamente não é caro. Quando a gente fala em AI, a gente está falando de processamento, né? E normalmente na nuvem. Então, a gente está comprando espaço de processamento e grandes big techs disputam por essa tua atenção, por essa tua compra. Então, é algo acessível para qualquer franqueador. Trazer para sua rede soluções como um chatbot, que não é mais uma árvore de decisão, e sim mudou a lógica, né? Antes a gente dizia assim, olha, quem perguntar sobre isso, se tem esse produto, tu responde aquilo. Agora a gente só diz para a inteligência artificial, não fala sobre casamento, não fala sobre problemas pessoais. Tu é um chat dessa empresa que trabalha com isso, então tu só diz o que é para ele não entrar. E não percebe a diferença imensa do que a gente vê? A gente 10 anos patinou com as árvores de decisão em chatbot. Até a nossa referência em chatbot é uma referência ruim. Se tu pegar e diz, cara, chatbot eu não quero. Agora, quando tu vê o chatbot operando com AI, seja da OpenAI ou da Bard, que está mais difundido nos ambientes beta, né, que é a do Google, e a OpenAI é da Microsoft, essas grandes, e tem 4 novas entrando nisso. Então, acho que essa é uma mudança de paradigma, né? O chat a serviço do franchising. 24 horas, 7 dias, hiper personalizado
e tu podendo te relacionar com a tua massa de clientes como se fossem indivíduos. A gente sai da segmentação, muito comum até aqui, para individualização. Esse talvez seja uma das grandes entregas para o franchising da inteligência artificial na prática, disponível para franquias de todos os tamanhos. Legal. Você fala, Zé. Então, eu acho que para começar, a inteligência artificial já está sendo aplicada. Quando a gente falava de metaverso, NFT, todo esse universo aí do Web 3, 4.0, a grande questão é que vai ser aplicável, vai funcionar. A gente, inclusive, realizou uma reunião da ABF no metaverso, mas quando a gente fala de inteligência artificial, já está aí, principalmente em alguns segmentos, em algumas áreas que já são importantes, como o marketing. Alguns setores vão ser impactados de uma maneira, e já estão sendo impactados de uma maneira muito profunda. O marketing é uma delas. Produção de conteúdo, entrega de conteúdo mais relevante, produção de tudo aquilo que você pensa de imagens que você pode melhorar através de inteligência artificial. Então, o que eu vejo hoje é que a gente falava daquilo que ia acontecer. O Web Summit falou daquilo que já está acontecendo. É verdade, com alta aplicação. Um parênteses, um disclaimer da tua frase ali, né? Não se fala mais tanto de Web3, de blockchain, de NFT. Eu pediria para o nosso telespectador, o nosso ouvinte, ter um pouco de cautela de achar que esses temas sejam hype e que deixaram de ser relevantes. Eu realmente acho que a Web 3.0 transforma as relações. A gente deixa de ter empresas dominantes e passa a ter protocolos dominantes. E isso é muito libertador, isso é descentralizador. E eu acho que a gente vai falar ainda muito sobre isso. É que o AI entrou tão forte em novembro, quando foi lançado o ChatGPT, que ele meio que abafou. Dominou as discussões. Dominou, né? Mas por baixo disso existe uma Web 3.0 com a tecnologia de blockchain que permite as NFTs, que são absolutamente necessárias para um futuro muito mais descentralizado da sociedade que a gente vive hoje. O Guga, eu acho importante, né, Ale, assim, a gente falar para os nossos ouvintes, telespectadores, explicar um pouquinho o que é essa Web 3.0, porque para muita gente é novo, principalmente quando a gente está falando do universo de franquias. Então, gostaria que vocês explicassem como isso que é e como isso pode mudar o nosso universo. Um jeito bem simples, depois o Zé me complementa aqui, a Web 1.0 era aquela web que a gente lia coisas. Né? Então, tu acessava o teu jornal, tinha aqueles scrollagens sem fim, daqueles PDFs. É quando a gente começou a ler e-mails, né? Quando surgiu a internet. A internet é de 65, mas quando a internet se tornou uma ferramenta de comunicação da sociedade. Essa é a 1. A 2.0, que ela surge em 2005, ou seja, já vão 20 anos disso, ela é uma internet onde, além de ler coisas, tu pode escrever coisas. Então, a definição clássica é essa. A 1.0 tu só lia, a 2.0 tu lia e escrevia, e em 2015, ou seja, já há 10 anos, surge a Web 3.0, onde com o blockchain é como se fosse o cartório do mundo, tu realmente consegue fazer negócios seguros ali dentro. E aí tu consegue transacionar. Então, além de ler e escrever, que foi na Web 2.0, na 3.0 tu pode transacionar com segurança. E aí tu gera todo o movimento das DAOs, né, das empresas descentralizadas e autônomas, e é um mundo onde tu tem toda a razão. Assim, né, ele é uma zona cinza. As pessoas ainda não estão familiarizadas, mas o impacto é tão relevante quanto o da Web 2, quando a gente passou a ter as redes sociais, que foram um grande impacto, né, porque daí as plataformas absorveram esses conteúdos, ou do surgimento da Web 1, que permitiu que a gente se comunicasse de um jeito mais eficaz. A Web 3, eu acho que o impacto é maior do que do surgimento da internet e da possibilidade de a gente incluir coisas nas plataformas. E uma coisa também, Guga, eu acho que esse grande hype da inteligência artificial aconteceu justamente com a criação do ChatGPT, né, que Sim. deixou de uma maneira mais acessível para todo mundo como que é o retorno ao output da inteligência. Porque a inteligência por si só é muito complexa. A gente vê random forest, a gente tem machine learning, tem muita coisa por trás para dar esse resultado. Você acha que com a Web3 também, ou com a NFT, vai ter alguma ferramenta que vai tornar mais acessível a receptividade da audiência, ou das pessoas, ou do mercado? Eu acho que vai ser mais transparente. Diferente do que aconteceu com o ChatGPT,
E aí, cara, uma aula do MIT em junho do ano passado falava que a inteligência artificial, essa generativa, né, que a gente mesmo cria, que iria demorar 5 anos. MIT, em julho, no MBA. E aí, 5 meses depois, surge uma coisa com altíssima facilidade de utilização. Isso na Web3 não tem muito como acontecer. Eu posso começar a gerar os smart contracts, eu super recomendo para quem quer experimentar usar soluções de browser como o Brave, que já é num ambiente descentralizado, mas não vai ver, não imagino um ponto assim que mude as coisas, porque já está acontecendo de uma maneira muito transparente. As pessoas já estão usando o Web3 sem saber que é o Web3. Assim como usavam o Web2 sem saber que era o Web2, já estavam postando coisas lá. Então eu acho que não vai ter esse hype. Eu acho que vai ser uma coisa crescendo devagarinho por baixo. E um ponto muito interessante disso, quando você fala de uma ferramenta como OpenAI e tal, tem 500 mil ferramentas que surgem utilizando essas APIs que aprendem, que fazem com que até essa ferramenta, a própria inteligência artificial, cresça muito. Então, eu acompanho muito inteligência artificial ligada em marketing e eu não dou conta de ver todas as que aparecem diariamente, utilizando essa API, toda essa tecnologia. Inclusive, só quero dar você que é especialista em marketing digital, você viu alguma coisa no Web Summit que tangibilizasse um pouco da implementação da inteligência artificial diretamente no marketing digital? E qual que vai ser os próximos passos para aquelas pessoas que gerenciam ou que coordenam uma estratégia de marketing digital com a utilização aí da inteligência artificial? Bom, quem já trabalha com marketing já trabalha com inteligência artificial há algum tempo. Google, Facebook, Meta, né, hoje, já aplicam essa inteligência artificial há algum tempo. Então, agora, o que aparece para nós? Otimização de produção de conteúdo, otimização de imagem, análise de quem está assistindo ali. Por exemplo, você tem a implementação do Google Analytics G4. Então, você tem outras ferramentas para que te potencialize e diminua, inclusive, o tempo daquilo que você faz. Você tinha comentado 80% de redução nesse tempo, né? De produção de conteúdo, gestão de mídias. Ou seja, é um impacto grande de produtividade, né? E uma das coisas que a gente trabalha na nossa rede é assim, a inteligência artificial não vai substituir o profissional de marketing ou de qualquer outra área, mas quem sabe utilizar a inteligência artificial vai substituir. Ou seja, estamos salvos. A inteligência artificial não vai tomar os nossos trabalhos. Não, mas quem sabe... Mas essa é uma pergunta importantíssima. Eu acho que vocês têm que abordar bastante sobre isso. Vai ter um impacto nas pessoas? Ou seja, vai perder emprego ou vai mudar o profissional? Expliquem. Eu acho que não é sobre o emprego que ela vai tirar. É exatamente o que o Zé disse. É a falta de empregabilidade do profissional que não usa AI. Esse cara, ele vai ser ejetado no amanhecer. E rapidamente, muito rapidamente. Hoje, para contratar alguém, uma das primeiras coisas que a gente faz é perguntar qual é a capacidade dele em relação a ser um prompt designer, né, que é o cara que conversa. Esse profissional hoje, ele vale muito. Agora, se o cara não consegue conversar ainda, pô, Guga, mas isso é recém-começo. Amigo, as empresas estão contratando agora, elas precisam fazer mais com menos, os clientes querem gastar menos para ter acesso às mesmas coisas e a gente precisa melhorar a nossa produtividade. Se tu não tem isso familiarizado, eu prefiro contratar alguém que tenha. Então, eu acho que já aconteceu esse movimento. Vai tirar... Não, se tu for um profissional que usa AI, tu vai continuar sendo atrativo para o mercado. Não usa, na minha opinião, já está ejetado. Teve um ponto muito interessante que eu tive com uma equipe, porque aquele que gosta de escrever, gosta de produzir, fala, mas não faz. Então, vamos lá. Então, você demora quanto tempo para fazer um texto? Você demora 2 horas para construir um bom texto. É isso aí mesmo, 2 horas. Então, tá. Lá você vai fazer o texto em 5 minutos. Melhor. E você vai aprimorar. De repente, você demora mais 15 minutos para poder dar a sua cara ali. E aí, você tem a possibilidade de fazer outras coisas, fazer mais por menos. Então, se você mantiver esse preconceito do que nunca vai chegar a 100% pronto para você... Não, e chega outro dia, eu peguei um texto, falei para o profissional, falei, nossa, parabéns, ficou ótimo.
Fiz com o chat GPT. Eu falei, Mas sério? isso não é E eu ruim. Não é. Porque quem deu os inputs É isso. foi a pessoa. Foi a pessoa. Inclusive no Web Summit, uma das coisas que mais Foi se discutiu falado. é isso. Tem Quem que é saber o autor? como comandar Quem também, é que é né? o dono disso que foi criado, né? Com o auxílio da inteligência artificial. E o Midjourney, ou a Alexa, ou o Flick, qualquer dessas que estão sendo mais utilizadas, normalmente como é que é? Tu escreve o prompt ali do que tu quer, vem algo que não é exatamente. Se vocês forem ler os últimos 3 artigos que eu postei no LinkedIn, foram feitos com a ajuda de 3 inteligências artificiais. Mas eu tive que trabalhar aquilo ali. Mas eu fiz em 7 minutos. Cada um daqueles artigos. O que eu mais demorei, eu demorei 9. E eu medi para isso. Normalmente, como eu sou meio disléxico para escrever, eu tinha que fazer o texto, mandar para alguém, vê, corrige aí. Revisa. Vinha e a pessoa corrigia errado. Cara, eu levava às vezes 3 horas para fazer um artigo. Hoje é 7 minutos. E com uma qualidade muito boa. Putz, o nível de elogio com nunca fui cruzamento tão de elogiado. Porra, Guga, né? como tá bom isso? Então, e esse é o impacto nas relações humanas. Porque você vai ter mais tempo para tomar um café com uma pessoa, para ligar para um amigo, para viver a sua vida. Entregando melhor que você estava entregando. Aliás, eu tenho só uma observação, assim, que eu acho que a gente está vivendo num mundo meio que paradoxo. Por que é paradoxo? Porque a gente tem a parte hoje de tecnologia com a inteligência artificial, a gente tem uma série de ferramentas que automatizam processos, a gente ganha tempo, a gente tem o pessoal da Boston Dynamics fazendo robôs cada vez mais fantásticos, né? E do outro lado vem a geração Z e dá um tapa na nossa cara, falando que, pessoal, isso é tudo muito legal, é bacana, mas eu quero o indivíduo, eu quero propósito de marca, eu quero ser considerado como uma pessoa, eu quero qualidade de vida, eu quero... Personalização. Perfeito. E aí as empresas começam a aprender a consumir toda essa informação, mas do outro lado tem essa outra geração que vai ser a próxima grande geração de consumidores. Como que vocês acham que as nossas empresas, o mercado tem que lidar com esse tipo de... né? Eu só acho que não é a próxima. É atual. É atual. É né? atual. Hoje são 2,47 bilhões de pessoas de geração Z no mundo. Isso é um impacto grande. Já representa 40% do consumo. Porque quem escolhe a pizza à noite que a família vai comer não é a gente. É o nosso filho, né? Que está ali, ele que define como que ele vai comprar, o que ele vai comprar e de quem vai comprar. Então o impacto já é muito grande. Até tem uma palestra que foi muito referenciada no Web Summit de Lisboa, que é a ZEO, né? Que é quando os CEOs já são geração Z. Então, como eles já estão com 23, 24, 25, eles já estão chegando no board das empresas. Então, não só no consumo, mas na decisão. E tu tá totalmente certo ali. Cara, essa talvez seja a coisa mais inteligente para a gente refletir nesse momento, né? É isso? Não é isso. A tecnologia segue sendo só meio para a gente atingir as coisas que a gente pretende. Essa geração está muito mais preocupada em arrumar o mundo do que arrumar a cama. Cama, foda-se. Vai estar, fica do jeito... Mas o mundo eu quero arrumar. E a ideia de que essa geração, a gente não está preparado para lidar com essa ambiguidade que eles querem usar Shein, ou Shein, como se diz no Brasil, e ao mesmo tempo está preocupado com a quantidade de lixo, né, que o planeta gera pelo fast fashion. Então eles têm essa ambiguidade. E aí, né, a gente teve essa fala no pós da ABF. Que vale dizer que foi sua filha que falou muito não ia bem, falar isso. Mas eu falo porque ela falou exatamente dessa ambiguidade. E ela fala isso, né? Não tentem nos entender. Nem eles a gente não nem nos enganar. E nem nos enganar, principalmente não nos enganar. Mas tentem nos atender e tá de bom tamanho, né? É o que se faz em relação a isso. Eu acho que eu falei que 90%, o AI Summit, né? Comentei. E a palestra mais legal, depois o Zé dá a opinião dele, de todo o Web Summit, para mim, foi a palestra do Fred Jelly. Não sei se vocês acompanharam um pouco ela, onde era justamente o nome da palestra? Inteligência Natural. O exemplo das 15 milhões de espécies que existem no planeta, como que essas espécies chegaram até aqui. E o que elas têm para ensinar para a inteligência artificial, para a gente construir um mundo desejável, um mundo que a gente quer. Foi muito realmente a palestra mais impactante, e não foi só para mim, para muitos do que a gente conversou, foi o cara que falou de inteligência natural num evento focado na tecnologia. E é isso que tu disse. E aí eu vi alguém falar de que não é mais o consumidor como centro de tudo, é a vida. É a vida. É a vida como isso, centro de tudo, né? É isso, isso que é o mais interessante. O Brian Collins trouxe isso, né, de que
não é consumidor no centro, né? A gente tem que deixar de ser o consumidor para ser o usufruidor, né? O consumo de alguma coisa está ligado à destruição de algo. A gente está vivendo um mundo linear. O cara que produz não se interessa como aquele produto é higienizado, como ele é usado, como ele é descartado. E aí a sugestão é que a gente passe para ser um mundo circular, onde eu produzo, como ele é utilizado não detona o ambiente que eu vivo, e como ele é descartado me ajuda a eu produzir de novo. Esse ambiente circular é exatamente isso, Ale. Eu acho que foi muito inteligente essa tua provocação. Não é sobre inteligência artificial, é sobre a priorização e o cuidado das ações humanas utilizando a inteligência artificial. Um conteúdo que eu gostei demais, me fugiu o nome da palestrante do Google. Cássia. Nossa senhora, esse foi para mim o ponto alto do evento, onde no meio da palestra dela, ela falou assim, até agora quem fez essa palestra foi inteligência artificial. Então eu sou um veículo, e aí ela me deixou uma frase marcante, que a gente tem que parar de falar sobre inteligência artificial e tem que começar a usar. Então agora. A inteligência fez agora. As soon as possible. E dá um exemplo de como a inteligência artificial pode resolver um problema de uma franqueadora pequena ou média na prática. Vocês já têm visto exemplos no mercado? Muitos. Pricing dinâmico, né? Tu tem um produto para ofertar ao mercado, pode ser uma franquia de food ou uma franquia de varejo, e tu tem que relacionar o preço que vale o teu produto para o consumidor diante do teu estoque, diante do clima, diante da condição que tu tem de repor aquele produto ou do prazo de validade daquele produto. O pricing dinâmico, por exemplo, tem uma infinidade de exemplos que a gente poderia dar. Para mim, é uma das aplicações mais imediatas de analytics. E baratas. E segundo a PSFK, isso aumenta de 15% a 20% só a aplicação da inteligência sobre esse analytics no teu resultado do negócio. E essa base foi feita com mais de 1.000 empresas que estão usando. Então, esse seria um exemplo. O Zé deve ter outros tantos. Não, eu, assim, como estou na área de marketing, eu acho que toda franqueadora, ela tem ou dois formatos. Ou ela trabalha com uma agência interna, né, pessoas ali dentro do time dela, ou com uma agência externa. Então, produção de conteúdo, ela tem que utilizar de alguma maneira ou um conteúdo local ali que ou vai se referenciar àquela unidade local, ou um conteúdo de marca. E se ela contrata, então, se ela tem interna, ela consegue fazer uma otimização de trabalho, desenvolver coisas a mais. E se ela contrata uma agência externa, está na hora de chamar a agência e realmente aplicar isso para quê? Para que sobre mais tempo para a agência aplicar em outras estratégias que possam dar outro tipo de retorno. Essa coisa do marketing, somando ao que tu falou, Ale. Para mim, uma outra palestra que foi incrível nesse evento foi do Fernando Machado. Ele hoje é CMO da Notco, que é aquela que faz... Incrível essa marca. Incrível. Sabe qual foi a campanha de marketing que ele fez com o uso da inteligência artificial, te respondendo na aplicação do negócio? Ele era CMO do Burger King, ele já passou por grandes empresas, ele realmente é um speaker muito procurado aí nesses eventos. E ele fez uma campanha onde normalmente a gente mata uma vaca para comer com poucos anos de idade, né? Só que uma vaca foi feita para durar 48 anos. Um porco, 35. Eu não sei mas é tipo, a gente está com 15% da vida. Então a gente não conhece uma vaca velha, um porco velho. Como é que é? A gente conhece uma pessoa velha, mas não conhece uma... A campanha da Notco não é mostrando o quanto saboroso, ou quanto incrível, ou quanto nutritivo, ou quanto faz bem para o planeta. Não. Cara, olha o que o nosso produto pode fazer pela sociedade. Vocês vão conhecer os animais velhos. Vocês vão permitir que os animais envelheçam. Super recomendo para quem está nos assistindo olhar essa campanha da Notco no YouTube. Vale muito a pena, porque daí ele pegou e envelheceu os animais com inteligência artificial, porque não tem esses animais velhos, né, para a gente fazer isso com qualidade, e transformou a comunicação, o marketing, com o propósito, que é esse da geração Z. Ou seja, olhei para a geração Z, olhei para a inteligência artificial, entreguei algo que dá significância para minha marca e para os meus franqueados. Você uniu as duas coisas. Uniu as duas coisas. De uma maneira inteligente. E sem vender produto, claro, mas comunicando com aquele decisor alfa e Z, que é o cara que precisa considerar a minha marca relevante. Muito legal. Em criar engajamento com os consumidores que é o grande X nesse momento, né? Dentro dessas fórmulas que a gente está comentando, né?
E Guga, e também Zé, no e-book que vocês prepararam, vocês citaram que a inovação ela depende de combinação de 3 elementos, que é clima cultural, necessidade individual e infraestrutura tecnológica. Assim, o timing ele é mais importante do que a própria criatividade, ou seja, as pessoas têm que estar atentos para essas oportunidades e agarrar. Como que vocês identificam essa tendência que vocês colocaram como um princípio? Vou iniciar aqui, tá, Zé? Pode. O Alan Silvan, que foi o cara que trouxe isso, né? Ele é um cara que eu amo. É um cara que ele realmente... Assim, só para contextualizar que a gente não fez no início, né? O Web Summit Rio não substituiu o evento de Lisboa. O evento de Lisboa é um evento que atende 75, 80 mil pessoas, enquanto no Rio de Janeiro a gente atendeu 22 mil pessoas. Em Lisboa é um evento para 8 mil startups do planeta inteiro. No Rio de Janeiro foi um evento para 900 startups, sendo que 800 eram brasileiras. Qual é o interesse do Web Summit instituição? Ele tem, ao redor do mundo, capítulos. Ele tem o Collision no Canadá, ele tem o Rise na Malásia, ele tem com o nome Web Summit, tem aqui no Brasil e tem em Dubai. Então ele vai fazendo com que as diferentes comunidades se evoluam, os hubs de inovação de cada um desses países. E o Rio vem nesse contexto. Mas ele conseguiu, mesmo sendo 1/3 do tamanho da matriz, trazer excelentes speakers. E o Alan Silvan é um dos caras que melhor foi em Lisboa. E ele traz isso, né? Ele diz, cara, o que seria o Beatles hoje? Né? Para responder essa tua pergunta. Puta, talvez o Beatles não tivesse o sucesso que teve quando foi lançado, porque aquele era o timing. Era conjuntura. Era conjuntura. E aí, a resposta que ele dá com muita clareza para isso é muito mais importante o timing do que a criatividade. É melhor tu fazer agora algo que tenha um impacto do que fazer ele perfeito amanhã. É o velho bom é inimigo do... Exato, do ótimo. O ótimo é inimigo do bom. O ótimo é inimigo do bom. Eu acho que foi uma das palestras, junto com a do Patel, porque o Patel também trouxe essa coisa do tempo. Eu acho que esses dois, exatamente em cima disso, me fizeram pensar. A gente fica realmente focado na criatividade quando o timing é mais relevante. E eu acho que, para mim, é muito cultural esse negócio da inteligência artificial. Porque, vamos supor, você chega lá para um franqueador hoje e fala, você precisa utilizar a inteligência artificial. Depende da cara que ele fizer, você já vai saber se ele vai correr para isso ou ele vai correr disso. Não, mas eu tenho muita coisa. Eu falo assim, não. Primeiro, você tem que parar, saber que é isso que vai acontecer. Não só isso, separar recursos, colocar pessoas para entender isso. E essa vai ser a dificuldade, de pessoas pegarem o timing que o Guga falou. Então, o time vai passar para muitas empresas, para aquelas que o CEO ou toda a direção não estão ligadas, não estão dispostas a investir, a entender. Não precisa saber de tudo. Você não precisa saber como que o ChatGPT joga aquela resposta para você. Mas você precisa saber como ele joga e por que ele vai jogar. E aí, você utiliza para que você fique ali no time e tenha todo retorno que você precisa ter com a inteligência. Uma coisa só que está relacionada com isso, e eu acho que é uma dúvida de muitas pequenas empresas, que é grande parte da nossa audiência. Falando de um pouco de cultura de inovação, que está totalmente relacionado a isso, a gente vê, de um lado, aquelas empresas que a gente chama de ambidestras. São aquelas empresas que têm recursos e que fazem a evolução do produto, a evolução do serviço, e ao mesmo tempo tem do outro lado um time que foca em produtos disruptivos, produtos para adquirir novos mercados, empresas que adquirem startups para tirar esse delta T, para entrar no mercado de uma maneira mais rápida. E aí do outro lado a gente tem as empresas menores de pequeno e médio porte, que muitas vezes não têm esse recurso. De que maneira que essas empresas possam absorver essa cultura de inovação, as principais características dessa cultura, para sair do jogo e manter o mercado. Né? Exatamente. Manter, senão elas ficam para trás. Né? Isso, se manter no mercado. O que vocês acham? Eu acho que tem uma formulazinha aí para isso, né? O be brave, be good e o be cool, né? Sejam corajosas, né? Eu acho que esse tripézinho, ele responde um pouco isso. A empresa que, independente do tamanho, que não tiver coragem, não tem muita vontade de te relacionar com pessoas que não têm propósito, de pessoas que não têm coragem, não são quem tu vai convidar para jantar à noite. Eu acho que é um pouco esse. Se a gente, empresa, fosse uma pessoa, a gente seria convidado por um amigo, por alguém a jantar à noite, senão a gente não está no caminho. O be cool, né?
além de ser bravo, eu tenho de ser corajoso, eu também tenho que ser legal. Eu tenho que fazer uma coisa interessante. E eu tenho que ser bom. Aquilo tem que agregar para alguém que não seja eu, né? Essa sociedade data-driven, onde os dados são o eixo principal para tomada de decisão, a gente tem que entender que o dado é do cliente. E tu usa aquele dado. E os juros que tu paga para usar uma coisa que não é tua é ofertar alguma coisa boa para esse cliente. É a contrapartida. É a contrapartida. Então, elas têm que ter essa lógica, eu acho, de ser legal, ser corajosa e ser boa para fazer inovação. Agora, na NRA, a gente teve o Fabian Vivian, trouxe o quanto nos Estados Unidos é importante a pessoa levar um item novo para o cardápio, para a franquia. 76% lá. E nós tinha pesquisa no Brasil, 92%. Então, olha o que movimenta a pessoa aí. Ela pode não comer aquela pizza com aquilo, mas é o que vai fazer ela ir até o lugar. Então, ter uma coisa nova dentro do teu contexto talvez seja a diferença entre o sucesso e o fracasso no mundo híbrido nas iniciativas. E, Ale, o que eu acho, trazendo um pouco de filosofia, onde há vontade é um caminho. Então, minha empresa é pequena, não sei para onde, eu não tenho recurso para colocar um colaborador para fazer isso. Vai você, então. Separa seu tempo. Otimiza uma parte do seu tempo para você aplicar, entender para que a sua empresa carregue essa cultura. Se você tem vontade, você vai conseguir. Então, agora tem empresas que vai montar um departamento, tal. Se você não tiver, começa para aquilo que E eu acho que nem é o caminho. Departamento de inovação tá errado, né? Tá errado. Você tem que realmente... Aquilo tem que estar permeando. Eu vou fazer uma área de inteligência artificial. Não, amigo, não dá. Todos têm que usar a inteligência artificial, todos têm que ser criativos, tem que permear todas as áreas. Fazer parte da cultura. E até tem uma estrutura organizacional que a gente está acostumado a ver, né, de um organograma. Na Web3 isso muda também. Né? A maneira de decidir é um pouquinho diferente, o que permite também muito mais movimentação. É mais né? descentralizado, menos hierárquico, né? Menos hierárquico, exatamente. Com certeza. Vocês estavam comentando a questão de envelhecer os animais e eu queria perguntar até para o Zé, e o Guga complementa, como deve ser hoje a comunicação para gerar essa conexão de valor consumidor? Que dica vocês dão para as empresas prestarem atenção e adotarem no seu marketing? Bom, eu acho que assim, quando você vai comunicar, a gente faz artes, peças publicitárias centenas por dia. A gente tem que comunicar em 3 segundos aquilo que a gente vai falar para que pareça e tenha engajamento no Reels, no TikTok e tal. Então, a princípio o propósito, aquilo que você quer falar, ser direto. Se você começar a enrolar muito se você não é uma grande marca, não adianta segurar a surpresa às vezes para o final. Você tem que já impactar com o seu propósito o mais rápido possível. Então, no meu ponto de vista, é isso que a gente precisa fazer como a Notco, sensacional. Mas você precisa entender que tem empresas com muito menos recursos, muito menos possibilidades, mas hoje o que a internet traz é que uma empresa pequena, não necessariamente ela vai demorar tanto para mudar quanto uma empresa maior. Às vezes uma empresa pequena, com poucas cabeças, vão fazer mais rápido e vão atingir mais rápido o público, vão entender. E também tem outra. 3%, falando de TikTok, dos vídeos viralizam, que atingem realmente o objetivo. Então você não pode desistir, você tem que continuar. Nem todas as tentativas de fazer uma comunicação vão dar certo como deu, mas é isso que você precisa fazer, ter uma continuidade e saber qual que é o seu objetivo. Vocês já viram que eu adoro esses frames, né? Para mim, o framework de conseguir comunicar, exatamente na linha do que o Zé trouxe, seja rápido, seja transparente e leve algo de custo baixo. Quer comunicar, quer atingir o resultado com essa geração, faz essas 3 coisas. Faz rápido, faz transparente, seja verdadeiro. Não é aquela verdade que me convém, é a verdade que é. E faz isso, entrega um serviço ou um produto com custo baixo, porque essa geração não quer trabalhar como nós, galera. O Ale trabalha 12 horas por dia, tu também. Eu também, Zé também. Isso não funciona. Não, o Zé trabalha 6 horas. O Zé, que ele já está no outro estágio, né? Daí nós estamos... Mas ele já fez isso, né? Que nós não chegamos lá. E é isso, essa galera, ela acha que o cara que chega cansado às 10 da noite, de carro importado, em casa, porque trabalhou muito... O sucesso.
essa geração acha um babaca. Exatamente. E para nós era um cara... Olha como vai mudando as percepções, né? Então, rápido, transparente, né? E custo baixo. Faz isso que eu acho que vai conseguir. E você mencionou rapidinho uma coisa, eu não sei se vocês querem falar um pouco disso, mas a parte da saúde também, né? Como tudo isso que a gente está vivendo hoje interfere diretamente na nossa saúde, de cada um. Seja do colaborador, seja da geração Z, seja a nossa geração. Então, vocês poderiam comentar um pouco sobre a influência e como que a saúde está sendo influenciada por tudo isso que está acontecendo? Ó, eu vou começar aqui. É um outro tema brilhante que tu traz ali. A saudabilidade talvez seja a maior e principal entrega da inteligência artificial e da tecnologia. As 3 empresas que venceram o Web Summit Rio, elas trouxeram esse tema. Uma, tratando do ambiente do autismo, né? de trazer uma solução para que ele se inclua na sociedade com mais facilidade. Outra, onde tu faz a entrevista com alguém sem com avatares. Então eu não estou vendo se o cara tem brinco, se o cara é careca, se o cara... As características. Né? Diversidade, a diversidade, justamente buscando uma saudabilidade na relação empregatícia. E aqui um parênteses, né? A diversidade como algo que te deixa mais forte. O Fred Gelli trouxe isso, né? Só porque lembrei agora que não faz a diversidade porque é bom para a sociedade. Também é bom para a sociedade, mas principalmente é bom para a tua empresa, porque um ambiente diverso, uma floresta diversa, ela resiste a um vento. Uma floresta só de eucalipto, ela resiste menos. Então, ter um ambiente diverso gera resiliência, que é o que as empresas mais precisam. E identidade, porque a sociedade é diversa. Exatamente. Então, você entrega aquilo que você... E a terceira startup que venceu, ela criou a maneira de tu editar vídeo por voz, né? Onde facilita muito eu criar esses conteúdos e disponibilizar esses conteúdos. Para mim, a inteligência artificial, onde eu consigo acessar bancos de dados imensos pela minha voz. A gente viu uma cervejaria que quando eu estou pedindo para o meu carro ir do ponto A ao ponto B, pela minha voz, a inteligência artificial sabe se eu bebi e o carro não anda. Olha só. Então, onde eu estou pensando... E uma cervejaria que elaborou. A cervejaria que preparou. A cervejaria que é o principal investidor disso. Então, olha a que ponto a inteligência vai trazendo soluções para a gente cuidar mais da saudabilidade do indivíduo e, obviamente, do planeta. E, mais uma vez, um bom posicionamento de comunicação, né? A cervejaria não pensou em vender mais, ela pensou em como ela se coloca na sociedade entregando alguma coisa. Isso que é importante que a gente tem falado. Sim. E tempo. Mais uma vez, o primeiro assunto que eu falei aqui, o tempo. Quanto mais tempo você tem, quanto mais entrega você faz em um tempo curto, você tem mais tempo para viver, para se relacionar, para se conectar. Então... Essa questão do tempo, eu até queria comentar com vocês, porque vocês colocaram também nesse paper muito interessante que nós vamos compartilhar aí com todo mundo, que a questão de soluções inteligentes para mobilidade urbana, né? Falando do deslocamento do ponto A ao B, que também foi algo de destaque lá no Web Summit. E aí a gente estava até conversando antes de começar aqui, essa questão do sistema híbrido, se funciona, se não funciona, que ganhou força, como uma solução aí. Então eu queria que vocês comentassem um pouco, muita empresa voltando para o presencial, essa questão do deslocamento, como que a inteligência artificial e tudo que foi falado lá pode ajudar nessa questão, que tem a ver com saúde também, né? Com tudo que a gente está falando aqui. Bom, quando começou a pandemia, todo mundo em casa, daí quando a gente percebeu, vamos voltar para o escritório, não cabe mais todo mundo no escritório. Então, assim, hoje a gente está meio num híbrido, não forçado, mas porque é muito importante para nós ter o contato pessoal, mas é muito importante para o colaborador ter um trabalho em casa também. A gente reconhece isso. E é uma solicitação deles. Trabalho com a geração Z de uma maneira preferencial ali que a gente tem os nossos colaboradores. Então, às vezes, como é que é o dia? 5 dias por semana no local. Poxa, ele dá aquela tirada de pé. Não, você tem 2 dias que você pode trabalhar de casa. Pô, legal. Já aumenta um pouquinho o score da empresa. E o outro ponto que eu acho que é bem interessante, quando você, hoje em dia, para atrair os melhores talentos, você precisa dar benefícios. Essa geração, praticamente, vai ser muito difícil manter 100% no escritório. Não que não tenha, mas, no meu ponto de vista... Vai ter que pagar mais, né, Zé? Vai ter que pagar mais. Vai ter que pagar mais. Eu acho que tem 2 coisas aqui que foram também bem faladas lá. Do ponto de vista de hardware, a Eve, né, que é a investida da Embraer no hub Embraer X, ela realmente está determinada a gente se deslocar de drone, né, até 2030. Eles acham que, por exemplo, da Barra
a Zona Sul no Rio de Janeiro, tu vai te deslocar por $100 com um drone em 7 minutos. Olha só. Então tem uma questão 2030. da mobilidade. 2030. Caramba, é daqui a Até lá 7 espero anos. que o dólar esteja mais barato. Né? Mas se for pensar R$500 para fazer isso hoje, não seria impagável, né? Sim. Sim. Então, isso, do ponto de vista cara, a gente está acelerando muito, ao ponto de... Eu tive em Las Vegas há pouco tempo, na CES, que é a maior feira do mundo desses devices, né? Onde 80% dos produtores de devices do mundo apresentam as suas soluções. É realmente algo que está explodindo e vai ser muito rápido. E a mobilidade, ela traz uma outra questão que ela resolve uma tese do Carlos Moreno, que é da Cidade 15 Minutos, que também tem a ver um pouco com o e-commerce, mas onde a gente deveria, do ponto de vista de qualidade de vida, resolver todas as nossas necessidades diárias a 15 minutos de distância da onde a gente dorme, a pé ou de bicicleta. E várias cidades do mundo assinaram esse protocolo, entre elas Rio de Janeiro. E isso é uma coisa que está crescendo muito. Um estudo da WD, do Lee Peterson, traz que 75% das pessoas querem comprar do seu bairro, querem consumir no seu bairro. E a gente vê no mundo inteiro a explosão da interiorização, né? O franchising crescendo pelo interior e não pelas capitais. As capitais perdendo força. Voltei de Chicago a semana passada. É impressionante como a gente vê o entorno do centro de Chicago pulsando com novas operações e o centro patinando com muitas lojas para alugar. Então existe isso. É a força do bairro. É a força do bairro que está associada ao trabalho remoto. Porque empresas de tecnologia, como a que eu trabalho, como o que o Zé trabalha, ela é remota. A gente pode avaliar outras, mas empresas de tecnologia, né, a gente tinha Birman lá 7 andares, agora são 4 e está lindo, sabe? Funciona. Então eu acho que tem esses dois aspectos. As pessoas querem viver no seu bairro, é melhor, a qualidade de vida é melhor e o remoto ajuda isso, acho que funciona. E tem essa coisa da tecnologia permitindo que eu me desloque do A para o B de um jeito muito mais simples, barato, que isso aqui em São Paulo hoje, né, um dia de chuva como hoje, é uma coisa maluca o que a gente precisa para chegar A gente não aqui, pode falar que ele chegou atrasado, né? Não. Pode. Não. Não 27 minutos é o atrasado. deslocamento do A para o B, tá vendo? É isso aí. Próximo podcast a gente vai fazer com inteligência artificial. Mandar o avatar aqui. Mandar o avatar. Ou de uma maneira remota. Não, nada, eu acho que nada substitui essa troca. Sim, né? sim. Esse olho no olho, esse cafezinho, isso é muito importante. Mas realmente tem que levar em consideração essa evolução da sociedade e tudo isso que a gente está falando aqui. Não tem como, né? Com certeza. Outra coisa que vocês comentaram sobre as transações diretas entre as pessoas, eliminando intermediários. Queria que vocês abordassem isso, o que foi falado lá e como que isso afeta o negócio de franquias, tá? Então, seria importante vocês... Quer puxar? Bom, sim, não tem como falar isso sem falar de criptomoeda também, Bitcoin. Sou fã NFT. de Bitcoin, tenho já há algum tempo. E, Tá perdendo, hein? Tá Tá perdendo. hein? perdendo? Ou não? Ou não? Tá? Bom, Ou ele investiu certo, não, hein? vamos lá. Ou tá ganhando na queda, Esse né? ano eu recebi a minha primeira taxa de franquia em Bitcoin. Olha, que Exatamente, legal. pagando o nosso imposto lá, tudo certinho, né? Porque, Sim. mas é uma carteira que veio para minha carteira, não passou pelo banco. Sim. Então, acho que isso vai cada vez mais acontecer, esse tipo de transação. Não vejo, por exemplo, citando Bitcoin como moeda que para você sair comprando as coisas, vejo mais como uma reserva de valor, mas isso vai acontecer de outras maneiras. NFTs, tudo que é transação descentralizada, Web 3.0 é o que vai trazer para a gente essa maneira nova de se desintermediar, digamos assim. Essa sociedade peer-to-peer, né, que a gente fala de muitos para muitos, de forma descentralizada, eu concordo com o Zé. Ela só vai crescer. E os smart contracts, que são hospedados no blockchain, que é a tecnologia da Web 3.0, são instrumento para isso. Então, a ferramenta para fazer a sociedade peer-to-peer existe. Agora, o quanto isso vai funcionar, se vai ser realmente descentralizado, pega a MetaMask, dentro da ideia de wallet, que, como o Zé comentou aqui, a maior wallet hoje do planeta no ambiente de Bitcoin, de transação de cripto, que ajuda muito nesse formato, porque ele é absolutamente transbordado, né? Tu não depende mais de um país ou de um regramento, tu consegue fazer uma sociedade muito mais ágil para o que precisa.
ela foi comprada pela Microsoft. Então, ok, porque no final são stakes ali que o Ale, que é milionário, fala assim, cara, ok, eu sei que vocês nasceram para ser Web3, mas dá para cá que eu, né? Meu filho trabalha na Alemanha e ele na Volkswagen, trabalhava na Volkswagen, e ele chega para mim no final do ano e diz, pai, pedi demissão da Volkswagen. Eu digo, por que, filho? Pô, 24 anos, ganhando bem lá, né? Conseguindo sobrar lá 2.000 euros por mês. É dinheiro, né? Pô, 24 anos, pensa. Mesmo para quem tá lá. Diz, não, eu pedi demissão. Eu digo, mas por que, filho? Porque eu acho que a Volkswagen faz muito pouco pelo planeta. Digo, da onde saiu essa criança, né? Foda-se o planeta, Luca. Pensa em ti. Não, pai, isso pra mim não funciona desse jeito. E aí eu digo, tá, mas onde é que tu vai trabalhar? Cara, tem propostas, né? Mas eu escolhi uma empresa. Digo, qual é a empresa, cara, que escolheu? Já esperando, né? Disse, não, a Ecosia é um browser verde. Então tu pesquisa lá uma franquia de beleza, uma franquia de perfumaria. A primeira que aparece não é aquela que tem o SEO lá mais sofisticado, ou que está pagando, é a mais verde. É aquela que está fazendo mais pelo planeta. Eles têm 30 milhões de usuários. É um fenômeno. E ele optou de ir para essa empresa e lá está. Né? Que é aquela coisa seguinte, passa-se essa virada onde não é a empresa que escolhe os bons. É o né? colaborador que escolhe. Aliás, esse era um tema que a gente queria abordar mesmo, porque vocês citam também, né, nesse paper, que as empresas que apoiam a diversidade são mais resilientes. Então, assim, o que foi falado de ESG lá no Web Summit? Ou posso começar essa aí? Pode. Eu acho que, comentei aqui um pouquinho antes, o eco chato pro eco sexy, né? O Jelly, ele traz isso. Cara, o planeta, ele vai viver. Não se preocupa com o planeta. Independente de você vai e ele fica. Nem que ele seja uma bola de gelo, onde só tenham lá dentro baratas, e ele vai viver. É ele. O problema é nós nesse planeta. Então ele traz a diversidade tanto para a proteção entre nós, como para a proteção ambiental, como uma preocupação nossa, não do planeta. Eu achei isso muito inteligente. E é um pouco... E a diversidade, ele traz nesse contexto, né? Como tu fica melhor quando tu tá diverso? Né? O quão inteligente, com mais sucesso pode ter as empresas de cada um de nós se for diversa. Então, eu acho que a diversidade, na minha cabeça, a gente que... Poxa, nos últimos 90 dias eu fui a 6 eventos grandes internacionais. E mexeu comigo isso, sabe? De olhar a diversidade... De uma maneira mais empática. Empática e econômica ao mesmo tempo, né? Cara, não faz isso porque é bom para os outros, faz porque é bom para ti. E eu acho que isso, se as pessoas pensarem dessa forma, é muito mais verdadeiro os movimentos. Eu vou fazer isso porque socialmente é importante, ou porque a sociedade está pedindo. E desmistificar o SG, né? Desmistificar. Desmistificar. É algo que é bom prático, economicamente, porque vai deixar a tua empresa mais forte se tu for diverso. Eu achei isso bem importante do evento, bem importante. Sim. Em relação à diversidade, lá na guia-se é transparente. A gente nunca falou, precisam contratar isso, como contratar aquilo, porque a gente precisa ser diverso. A gente só vive com as pessoas. As pessoas se encaixam no nosso propósito. Se encaixam. Então, baseado no objetivo que você quer. Pô, né? No skill, né? Cara, não tem muito assim de falar sobre diversidade, porque para nós é um pouco transparente isso. Eu acho que não só para nós, eu vejo isso na grande maioria dos empresários. Acho que quem não pratica isso hoje é um pouco de exceção. Deixa eu ver lá quem é que... Ou quem pratica de maneira errada também, né? Deixa eu ver quem é que contratou, o que ele é, qual é a opção sexual dele. Pouco importa. Vai estar junto com a gente, tem o perfil, vai agregar no time, tamo junto. Então, quanto menos a gente falar e mais a gente sentir para nossa empresa, para nós, para todo mundo que está ali em volta, melhor. Sabe, agora a gente está quase assim caminhando aqui para o final, parece mas que já? Não, mas já, porque o papo vai passando. Então eu queria aproveitar e perguntar um pouquinho, porque aqui eu estou com todos os membros da comissão, todos não, né? Alguns, todos né? Não, da mano. comissão de transformação digital. A comissão a é maioria muito grande. não está, né? A comissão é grande. E muito engajada. E nós somos inclusivos, a gente tem um velhinho lá, uma pessoa da terceira idade, que é o Zili.
Então, você vê como a gente... Inclusive, ele teve uma recepção muito bem elaborada na Web Summit, não é verdade? Sim, exatamente. Alô, Zília, é pra cortar essa Depois, parte? Andréia, bom. você joga a imagem dele. Joga a imagem dele no YouTube. Aí a gente faz uma eleição? Isso. Não, gente, mas brincadeira à parte, é uma comissão grande, engajada, bacana, e eu tô com alguns representantes aqui. Eu queria que vocês comentassem, Hugo, tu pode puxar isso, Ale, um pouquinho desse trabalho dessa comissão, o que vocês estão preparando aí. Eu sei que está vindo pesquisa, e até se vocês já puderem adiantar alguma coisa, vocês já têm alguma coisa sobre essa pesquisa, que é uma pesquisa de transformação digital, né? Que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Isso. A gente, no final do ano, a gente soltou uma pesquisa para entender a maturidade em relação à transformação digital de cada uma das franqueadoras. Então, foi um trabalho muito legal. Infelizmente, isso é até um toque que eu quero dar para que todo mundo... A gente vai lançar uma segunda pesquisa no segundo semestre que preencham essa pesquisa, que são minutinhos, não custa nada, é de graça. E qual que é o benefício? A gente consegue, baseado nas informações, clusterizar todas as franqueadoras em 4 grupos para entender a maturidade de cada uma delas. E olha que bacana. Depois de tudo Spoiler? Não, mas depois isso já aconteceu agora nessa pesquisa, que a gente manda uma cartinha falando um pouco dos desafios e por que ela está naquele estágio e o que ela pode fazer para subir de estágio, para mudar de tier e ter uma empresa um pouco mais digitalizada, podemos dizer assim. Então eu faço um convite para todo mundo, assim que a gente lançar a pesquisa, a segunda pesquisa, que todo mundo vá lá, preencha e vai receber uma cartinha super bonitinha. Opa, maravilha. E também vai ter a BF Franchise Week, que é um evento importantíssimo, e vai ter seminário, né? Vai ter um dia aí de transformação digital. Quer antecipar um pouquinho aí também? Dar mais alguma Olha, vai ser super legal. A gente fez um trabalho incrível na comissão. Aliás, a comissão é extremamente engajada. Eu sou super feliz assim, em ter a honra de coordenar essa turma. A gente vai ter uma pessoa super legal falando de cultura de inovação. Então, é um papo que vai esclarecer muita coisa sobre esse tipo de dúvida. A gente vai fazer um painel super legal sobre hiperpersonalização de dados, gestão de dados, também com pessoas incríveis. E a gente vai finalizar e amarrar tudo isso falando sobre inteligência artificial. Opa, então, que maravilha, que é o tema do momento. Que é o tema do momento, olha, exatamente. Super recomendo. Quem não se inscreveu ainda pode ficar de fora. É verdade. Porque tem limite, né? Aliás, são só 400 assentos lá no auditório, então vai ter online também, mas já está acabando. É isso aí. Bom, gente, a gente está finalizando, então vou passar a palavra para vocês. Eu queria fazer uma pergunta e depois o Alessio também, se quiser, complementa, para vocês ajudarem os franquias, que aqui é o nosso foco. Quais são as melhores práticas para envolver, capacitar o time, para que eles coloquem a transformação digital no seu dia a dia? E como medir o sucesso disso? Está indo pelo caminho certo ou não? Então, dá uma amarradinha aí nesse assunto para a gente, por favor, Guga. Olha só, eu acho que a gente tem... as franquias, elas não podem ser bipolares, né? Eu acho que a gente tem o lado da conveniência e o lado da hospitalidade. E às vezes eu vejo os franqueadores tentando ser bom nos dois. Eu quero ser muito conveniente, eu quero usar todas as possibilidades para o meu produto chegar rápido, em qualquer lugar, a um preço bom, e eu quero que o cara venha ao meu negócio e tenha a melhor hospitalidade possível. Querer isso, ok. Agora, isso transforma a rede em algo que fica num universo onde ela não consegue chegar numa boa hospitalidade porque ela quer chegar numa boa conveniência, e ela não consegue chegar numa boa conveniência porque ela quer uma boa hospitalidade. O Danny Meyer, que é o dono da Shake Shack nos Estados Unidos, que é uma super referência que você conhece, ele escolheu o lado da hospitalidade. Várias empresas, em especial as dark kitchens ou as empresas que trabalham muito forte com os ambientes de social commerce ou nos ambientes de plataforma de entrega de serviço e de produto, escolhem a conveniência. Eu acho que é um momento de a gente não se perder com as plataformas de inteligência artificial, com as dezenas de alternativas que estão no mercado, de querer os dois. Então, daria essa recomendação, assim, de escolhe o par para dançar nessa música, e abraça, nesse salão híbrido, e abraça. E faz bem aquilo. Não tenta fazer bem os dois. Eu daria essa recomendação. De novo, bom, o ótimo é inimigo do bom. E não tenta ser bipolar, brother. Agora é um risco, porque com a inteligência, com as ferramentas, os produtos, talvez tu tenha sedução. Cara, agora eu consigo, amigo. Segue o foco daquilo que conversa com o teu
teu propósito, com a tua entrega de valor e o teu público. Zé? As dicas para que o franqueador tenha sucesso. E como ele treina também, capacita os franqueados, né? Que é importantíssimo dentro do nosso modelo de negócios, né? Primeiro tem 3 dicas. Ninguém falou nada, eu tenho que falar. Tem que se inscrever no canal aí, deixar um like, porque aqui tem muito conteúdo bacana. Boa. Segunda dica. Por isso que é do marketing, né? Exato, Tá vendo? exato. Segunda dica, não tem como não se aproximar da comissão de transformação digital, principalmente no evento. Então, vai ali, porque o que acontece, Guga? Você é uma média do meio ali que você está convivendo. Se você convive com pessoas que buscam tecnologia, você vai aprender, você vai evoluir. Perfeito. Terceiro, tem que seguir o nosso amigo Guga Schifino aqui também, porque o cara produz fera, conteúdo, principalmente no LinkedIn. Então, essas são as 3 dicas aí para todo franqueador. Para treinar colaborador, a gente tem a guia está passando por um momento de muita transformação. Nos últimos 3 meses, a gente trocou pelo menos 50% de todo o nosso treinamento baseado nisso. Então, talvez tenha um senso de urgência e saber aquilo que vai impactar na vida dos franqueados. O que eu posso trazer para ele que, a partir de um treinamento, às vezes de 1 hora, ele consiga economizar tempo na vida dele. E eu vejo isso muito até no TikTok. Às vezes, um videozinho lá de 1 minuto, você aprende, você aplica, você melhora. Então, acho que isso, tentar agregar, não com teorias de inteligência artificial, mas o que vai realmente impactar na vida daquele franqueado dali por diante, que não vai voltar. Então, acho que esse é a principal dica. Aproveitar o momento. Eu contribuiria na parte de treinamento com o alinhamento cultural. No caso do meu filho com a Ecócia lá. Ele não é a empresa que vai querer treinar ele. É ele que vai querer ser treinado. Eu acho que o polo de interesse tem que mudar. Se tu tem um alinhamento cultural com a empresa, com quem tá, então aquele negócio que a gente escuta há tempo, né, demora para contratar e demite rápido. Né? Não fica forçando a barra com quem não tem alinhamento cultural. E te dedica a contratar tempo para tu buscar que tem alinhamento cultural. Teve alinhamento, o treinamento não é tu que vai dizer, olha, por favor, tem no dia tal, 30 minutos, vai ter prova, ou vai ter... Amigo, precisou fazer isso, vai ter dificuldade de treinar. O interesse do treinamento não tem que ser do treinador, tem que ser do treinado. Para mim, esse alinhamento cultural é a base do sucesso. Claro, depois plataformas, mas tudo é depois de eu mexer no mindset e depois nas skills, e aí eu vou ter os resultados. O círculo virtuoso é esse. Eu tenho que primeiro querer, depois eu ensinar e depois eu vou ter o resultado. Não dá para tentar ir para habilidade para trazer o resultado se eu não mexer no interesse. Excelente. Bom, eu acho que assim, a gente teve um bate-papo muito rico. Maravilhoso. Eu quero agradecer profundamente a presença de vocês. Eu tenho certeza que nós estamos entregando muito conteúdo e um bom trabalho aí para todo mundo que está acompanhando esse episódio. E queria passar a palavra para vocês, para que vocês façam o encerramento, comentem se faltou algum insight aqui. O momento é agora, né, Ale? Agora ou nunca, hein? Agora ou nunca, hein? Guga, quer começar? Pode ser. Eu vou postar aqui nos comentários um link onde vocês vão acessar uma plataforma que hoje de manhã eu casualmente olhei, tem 4.758 empresas de AI com soluções para o mercado. E 1.275 aplicações. 76. 76. 76 agora. Ou seja, tu tem lá, claro, tem às vezes 3 ou 4 inteligências que fazem a mesma coisa, por isso que... E ali tu vai encontrar qualquer coisa que precise. Então, quem está afim de estudar esse tema, quer pesquisar, vou botar o link assim que entrar esse conteúdo para as pessoas olharem. A gente tentar imaginar o que é possível fazer com inteligência artificial hoje, para mim é o mesmo desafio do que tu pensar uma cor que não existe. Como é que uma tentar cor que não quantificar a quantidade de verdes, é impossível. Não tem como. Então, eu acho que é muito mais a gente compreender que tem 3 coisas que só os humanos conseguem fazer: cuidar de gente, priorizar o que tem que ser priorizado, a inteligência artificial não vai fazer isso, e inspirar. Isso que a gente está fazendo aqui. Inspirar outras pessoas a cuidar disso. Isso é um papel que a inteligência artificial não vai tirar. E pensar que todos os outros
de alguma maneira, a gente é os ascensoristas, né, da era moderna, né? É como se eu fosse o cara que está no elevador e o cara pede 10º andar e eu sou o cara que clica para ele o 10º andar e fecha a porta. Nós temos que entender sandália da humildade. O que nos trouxe até aqui, para ninguém é suficiente para levar daqui para frente. Eu acho que se a gente tiver a coragem de voltar para a cadeira da escola, para aprender, saber que realmente a gente está vivendo um momento de muita oportunidade e não dá para esconder igual tamanho de ameaça, que é normalmente como é a vida, a gente realmente se prepara para ser mais relevante. E não é mais relevante para o nosso empregador ou para a nossa empresa, mas para as pessoas que a gente ama. Eu acho que no final do dia o que a gente mais quer é conseguir ter tempo de qualidade e proporcionar paz, saúde, conforto e segurança para nós e para as pessoas que a gente ama. E a AI é uma ferramenta que realmente permite isso. Maravilha. Eu daria esse Obrigada, depoimento. Guga. Zé? A primeira é tirar um caminhão das suas costas de pressão. Poxa, mas já tá aí, eu não ouvi nada ainda. Quem tá ouvindo eu não- 1.800 e tanto, eu não vi nenhuma. O famoso fear of missing out, né? Então, pô, já tô. E aí ele trava porque ele não fez nada, então, parte do zero. E primeira dica, tira essa pressão, parte do zero, se junta com quem já sabe, vai dando pequenos passos, mas no final de tudo, aquilo que eu comentei foque para você diminuir o tempo de entrega das suas coisas para que você possa se conectar mais com as pessoas ao seu redor. É isso que a inteligência vai fazer. Não tenha uma pressão, vai sempre continuar evoluindo acima da sua compreensão, como evolui acima da minha, não precisa saber de tudo. Só saber aquilo que pode aplicar e ter mais resultado. Legal, Alê. Maravilha. Eu acho que é isso. Eu só tenho aqui a agradecer os dois aqui por esse momento que a gente aprendeu tanto. Verdade. Gostaria de agradecer você, André, também, por conduzir de uma maneira maravilhosa esse podcast. Nada. Eu vou te chamar sempre agora, hein? William Bonner e Fátima Fechou. Bernardes. Não, vocês arrebentaram. Fechou. Muito bom, A muito gente bom. tem bons muito bom. convidados, né? É Ale? isso E daí. como é uma coisa doida, mas como é gostoso de ouvir a voz de vocês. Porque às vezes o cara tem uma voz meio que nem a minha, assim, mas a voz de vocês dá pra ficar o dia inteiro ouvindo, é A verdade. inteligência artificial não vai substituir as Não nossas vai, vozes. não vai. Temos emprego. Então é isso. É só agradecê-los e quem sabe a gente se encontra numa próxima. É isso aí. Legal, gente. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Bom, Obrigado. até mais. Bom Até falar mais. franchise. Valeu.